Presidente, o presidente da República, naturalmente, pelas suas prerrogativas, tem o direito de enviar para esta casa a sua reforma administrativa. Mas é bom sempre que se lembre que o presidente da República ele não pode fazer o que dá na cabeça, o que dá na telha. Você tem todo um ordenamento jurídico que precisa ser considerado ponto a ponto. E para isso, naturalmente, inclui-se esta medida provisória que trata da reforma administrativa do governo. O governo tem lá seus objetivos, isso ficou muito claro nos últimos tempos, quando deixou de forma muito clara o desinteresse pelas comunidades indígenas, pelas comunidades quilombolas, pelas comunidades tradicionais do Brasil, o desinteresse, por exemplo, em relação à demarcação de terras indígenas. Aliás, durante a campanha eleitoral foi-se colocado de forma muito rotineira de que demarcação não seria prioridade do governo. Infelizmente, nem foi prioridade dos últimos governos. O que nós tivemos numa reforma no primeiro momento foi a retirada da FUNAI do Ministério da Justiça, depois teve um retorno da FUNAI para o Ministério da Justiça, mas a sua principal ação, senador Fernando Bezerra, o coração da FUNAI, que é a demarcação de terra, continuou no Ministério da Agricultura, ou seja, continuou na mão dos ruralistas, em quem não tem o menor interesse de promover a demarcação de terra, que, aliás, é uma garantia constitucional das comunidades indígenas. Hoje nós temos, por exemplo, um fato real. Os nossos índios estão cometendo suicídio. Só para o senhor ter uma ideia, a média de suicídio na população brasileira é de 5 para cada 10 mil nascidos vivos. Na comunidade indígena é de 15 para 100 mil nascidos vivos. E ainda mais está atingindo, sobretudo, a juventude indígena, que está nas ruas, que está na beira da estrada, exemplo do Mato Grosso do Sul. Isso se dá por quê? Porque aquilo que é fundamental, que é o direito à terra, infelizmente, não está sendo cumprido. E quando nós tiramos e colocamos na agricultura, onde nós temos uma secretaria que é liderada por uma pessoa que se demonstra claramente adversário das comunidades indígenas, nós estamos colocando uma pá de cal na possibilidade de termos novas demarcações no nosso país. E aí nós vamos colocando e vendo ao longo da reforma uma série de outros pontos. O governo estabelece uma intervenção inconstitucional nas entidades da sociedade civil, que, aliás, é cláusula pétrea, porque fere um princípio individual. Se fere um princípio individual, nem medida constitucional, nem PEC. Imagina a medida provisória, presidente. Então, aqui o que nós temos é uma tentativa de intervenção na sociedade, nas entidades da sociedade civil, e o governo argumenta que são órgãos, carregados do ponto de vista ideológico, e o governo e o relatório apresentam um afrouxamento da investigação no que se refere, por exemplo, a crimes de corrupção, a crimes de sonegação, ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal. Ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades, e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira. Nós evoluímos em várias frentes no combate à corrupção, e o que nós temos agora aqui a ser aprovado é um retrocesso daquilo que deveria ser avançado. E aí nós vamos passando por uma série de outras questões. Vários ministérios foram extintos. O presidente da República dizia que estava fazendo o enxugamento da máquina. E agora volta-se mais um ministério, desmembramento de mais um ministério. Eu até acho interessante o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas sabe-se lá por quais motivações. Portanto, presidente relator, o relatório, se não for acatado, relator, os destaques que estão ainda a ser aprovados e discutidos daqui a pouco,
é uma medida provisória, é um relatório que dificilmente nós estaremos encaminhando favoravelmente, porque não é compatível com aquilo que historicamente nós defendemos dentro do Partido Cidadania, que temos aqui do nosso lado nosso líder Daniel, aliás, uma grande figura na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, presidente.